Olá, você está no canal de cortes do podcast Fundamentos. Antes de ver o vídeo, eu quero te convidar para se inscrever também nesse canal e usar esses links aqui para compartilhar com seus amigos, com outras pessoas que você quer que ouçam o Evangelho ou a Palavra de Deus. Um abraço e que Deus abençoe sua vida. Eu queria fazer uma observação. Eu tenho a impressão que se a gente fosse ler os textos, nós vamos ler alguns textos do Novo Testamento hoje. Sim. Eu acho que assim, a leitura desses textos, no conjunto, não levaria mais do que 3 minutos, eu acho. A reflexão nesses textos talvez não necessitaria mais do que, sei lá, 40 minutos, 30, 40, talvez, mas acaba se tornando um assunto que fica longo, porque não é só nesse assunto, mas em todos os assuntos que têm a ver com a vida com Deus, a vida espiritual, a obediência a Deus, sempre há a intrusão do pensamento do homem, né? O mau uso das escrituras, inclusive, faz parte desse processo. Né? É uma luta livrar as pessoas de ideias que as pessoas têm, às vezes, com uma frase. As pessoas querem entender a vontade de Deus com uma frase. Eu tenho chamado isso de versiculismo. Na nossa história, nós fomos muito versiculistas, né? Então, por isso o assunto se estende um pouco. Mas indo direto para a pergunta sobre se Deus aceita a dissolução ou não, qual é a palavra do Senhor a respeito disso, eu queria dizer assim, basicamente existem vários leques de pensamentos na raça humana em geral, né? Não só nas religiões, mas fora das religiões, nas filosofias, mas nós podemos classificá-los em apenas 3 categorias gerais. A primeira seria aquela ideia, aquele pensamento da completa impossibilidade da dissolução do casamento. Tá? O casamento é indissolúvel. Nós vamos ver também como na época de Jesus, quais eram as escolas que haviam, né? Mas havia basicamente 2, e essas escolas existem até hoje. Há algumas, vamos dizer assim, tentativas de interpretar as escrituras dizendo que o casamento é dissolvido quando um dos cônjuges adultera. Então, o outro está livre para casar. E há aqueles que pensam que, por qualquer motivo, não importa, não se deram bem, brigaram, desfizeram, casar de novo, né? Já é um posicionamento bastante liberal e é o pensamento que acabou entrando na igreja, né? A igreja está invadida por esse tipo de pensamento. Então, nós vamos direto a um texto, nós vamos começar com um texto, o texto que explica melhor, detalhadamente, é o texto de Mateus 19. No entanto, Mateus 19 é o texto da famosa cláusula de exceção. Então, é melhor a gente não começar por ele, né? A gente começa com um texto do Senhor que é muito simples, muito claro, muito direto, muito conciso e normativo, né? E você, na Bíblia, você tem que fazer isso. Você tem que pegar aquelas coisas que são claras, concisas, óbvias, normativas, e as coisas que ficam na dúvida, você tem que interpretar à luz daquilo que está claro, e não o contrário. Se faz muito disso em teologia. Pega uma coisa obscura, tira uma ideia, e depois os textos têm que encaixar com aquela ideia. Mas eu penso que a melhor forma de começar a entender esse tema está em Lucas, capítulo 16, versículo 18. Gostaria de ler, não sei se você tem o texto aí, Fernando, para colocar para a gente. Como diz aí, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Esta é a primeira frase. É uma frase taxativa.
Ele não tem nenhuma conversa sobre algum tipo de exceção. Jesus está fazendo uma declaração que, pelo que você entende do Senhor Jesus, ela deve abarcar todo e qualquer caso. Não há uma exceção aqui. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Mas aí já vem a pergunta, sim, que é o argumento mais comum que se encontra, né? Mas e se ele deixar a mulher e casar com outra, ele comete adultério? E essa outra, a que ficou só, a que foi abandonada, que geralmente é chamado de a parte lesada, a parte prejudicada, né? Essa pessoa, então, ela não está livre para um casamento, e aqui diz assim, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ou seja, esse texto é simples, é conciso e é direto. Se um homem deixar sua mulher e casar com outra, aos olhos de Deus, esse segundo casamento, por mais que a sociedade chame de casamento, por mais que a igreja diga que é casamento, mas esse segundo casamento, Jesus dá um rótulo para ele de adultério. Sim, e a pessoa que foi abandonada, e a mulher foi repudiada, aquela mulher, então, ela não tem o direito. Aqui Jesus está dizendo que se ela casar de novo, aquele segundo casamento também é adultério. Então, teve um agente inicial, que foi quem produziu a ruptura, que foi considerado pelo Senhor um adúltero, e teve uma pessoa ali que foi vítima daquilo, mas essa pessoa, se por causa dela ser vítima de outro, ela rejeita aquilo que foi criado naturalmente pelo Senhor, essa pessoa também comete adultério. Esse texto é simples e ele é normativo para todo o restante que nós vamos ler. Mas eu creio que há um outro texto também que é mais ou menos da mesma dimensão, que é o texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7. E vamos ler aí do versículo 1 até o 3. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Aí diz assim, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Pode deixar o texto na tela um pouquinho mais, eu quero fazer uma observação. Primeiro aqui, diz que a mulher está ligada pela lei ao marido. Alguns já começam, já nesse texto, a trazer sofismas. Dizem, mas aí está falando da lei humana, da lei dos homens. Eu já ouvi argumentação nesse sentido. Isso demonstra uma disposição para torcer o texto e uma indisposição para estudar. Sim. Porque se você for estudar, você vai olhar como é que era isso em Roma, nos tempos de Paulo, e você vai ver que o divórcio já era coisa antiga. Sim. Então, obviamente, não está falando ainda da lei romana. Paulo escreveu aos romanos, e quando ele fala dessa lei aí, não está falando da lei romana, porque a lei romana não via dessa forma. Tá? Então, está falando de outra coisa, está falando
de uma lei que torna o casamento indissolúvel diante do universo inteiro. Né? E essa lei nós vamos ver com um pouquinho mais detalhadamente quando a gente for ler Mateus 19. Tá? Então, aqui já tem uma argumentação para, vamos dizer assim, para eliminar ideias do tipo assim, mas você não sabe que marido horroroso, mas o cara era isso, mas o cara... mas aqui diz assim, ela será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Não, mas o marido fez isso. Pergunta, está vivo o marido? Não sei se todos já perceberam que aqui tem uma cláusula de exceção. Existe algo que desfaz realmente o casamento. E é a morte. Sim. A morte desfaz o casamento, porque está escrito aqui, se o marido estiver vivo, ela está livre dessa lei conjugal. Porém, se morrer o marido, se o marido estiver vivo, ela casar, ela é adulta, mas se morrer o marido, ela está livre para contrair novas núpcias. Parece que esse texto aí também é simples, conciso, direto, sem discussão. Tem uma cláusula de exceção, mas a cláusula de exceção é a morte. Então, esses textos são muito contundentes e por isso eu gosto sempre de começar com a leitura deles. Mateus 19 tem uma pequena confusão linguística, como nós vamos ver quando chega lá. Então, nós estamos vendo aqui, nesses textos, que nas Escrituras não há abertura para dissolução do casamento se os dois estão vivos, se ambos os cônjuges estão vivos. E nós vimos que nem sequer em caso de adultério isso seria permitido pelo Senhor. Ótimo. Então, só voltando, né, na pergunta, a Bíblia aceita a dissolução do casamento? Não, só com a morte. Se sim, em que caso? Então a gente respondeu bem aí as perguntas.